Eu tinha uma clínica grande, tinha mais de 20 anos de carreira e aos 40 anos eu decidi fechar tudo. Não porque eu fali, mas porque eu cansei. E ninguém prepara a mulher para falar isso em voz alta, para assumir o seu cansaço. Hoje em dia parece que toda mulher ela tem que crescer cada vez mais na sua carreira, ela tem que mudar para o digital, ela tem que virar uma mentora, ela tem que produzir cada dia mais, cada vez mais. E quando você simplesmente não quer mais? E quando você não sonha em expandir? Quando você sonha só em respirar? Foram mais de 20 anos trabalhando na beleza, clínica cheia, fornecedores, funcionários, uma burocracia toda que eu tinha que mexer. Por fora parecia sucesso, mas por dentro eu já não me reconhecia mais. Eu sempre fui aquela que trabalhou, não tirava férias, nunca me permitia tirar férias. E na vida da gente, parece que tudo se resume a trabalho, né? Na vida da mulher, nossa, ela só é boa o suficiente se ela estiver trabalhando, se ela não parar, se ela não descansar. Então, o que que acontecia? Eu saía da clínica, já tinha atendido o dia inteiro, não aceitava o fato de eu estar cansada e ia para o segundo turno. Qual era o meu segundo turno? Era limpar a casa, cozinhar. Tinha também que dar atenção para o marido, porque nós que somos casadas, temos namorado, noivo, enfim, nós temos que dar atenção para a pessoa, né? Não sei se você passa por isso, se você está se identificando, olha menina, eu tenho mais coisa para te contar. E eu não tô aqui reclamando, me maldizendo, me vitimizando, tá? Só para ficar claro. Mesmo porque eu conheci pessoas maravilhosas, todas maravilhosas, muitas e muitos, né? Viraram meus amigos, eu vou levar para a vida toda. Sou muito grata, muito feliz por cada pessoa que já passou pelas minhas mãos, pelo meu espaço, que me deu esse voto de confiança. Mas chegou uma hora em que o meu corpo pediu socorro. Eu precisava ouvir, escutar o que meu corpo estava dizendo. E depois que eu casei, eu senti uma mudança. Mas não é porque o casamento me apagou, não. Nada disso. Muito pelo contrário. Quando eu casei, eu comecei a enxergar coisas que eu não via antes. Por exemplo, viver no automático. Gente, eu vivia no automático. Eu acordava já sem energia. E eu acredito que muita mulher, muitas mulheres, homens também, mas muitas mulheres passam por isso. Porque nós precisamos dar conta de tudo o tempo todo. E conforme eu fui percebendo esse automático que eu vivia, eu comecei a pensar: e se eu parar? E se eu respirar? E se eu der um tempo no trabalho? E aí eu tomei coragem, falei: quer saber? Eu vou falar com meu marido. Vamos ver o que ele vai dizer pra mim. E na minha cabeça ele ia falar assim: meu Deus do céu, tá ficando louca. Mas, gente, na hora que eu falei pra ele, ele fez uma expressão assim: ufa, que bom que você percebeu isso. Então ele já estava vendo o quanto eu precisava de uma pausa, o quanto eu precisava me cuidar, o quanto eu precisava de um tempo para mim. E conforme nós fomos discorrendo aquela conversa ali, eu fiquei assim, bem pensativo. Falei assim: meu Deus, eu preciso tomar uma atitude mesmo em relação a isso, porque eu estava muito largada, muito descuidada, eu não tinha foco nenhum em mim. Eu não tirava férias, eu não fazia uma viagem de 3, 4 dias, eu perdi a vontade de lavar o cabelo, gente. E de tanta loucura, tanta correria, porque a mulher vive na correria, o homem também. Mas a mulher, ela é boa nisso. Ai, tô na correria, não é a correria, eu não fiz isso porque eu tava na correria. Eu não lavei meu cabelo, mas eu lavo amanhã porque eu tava na correria. Ah, não, eu tinha que lavar a louça, eu tinha que isso. Gente, eu vivia tendo que, fazendo isso e aquilo, e eu
sempre ficava em último. Aliás, eu não ficava em nenhum lugar, porque eu não fazia nada por mim. Antes mesmo de eu identificar, assim, que eu precisava de fato parar e respirar, eu comecei a carregar alguns pesos, comecei a carregar culpa. Eu ficava com os pensamentos assim. A primeira coisa, né, que a mulher pensa quando ela precisa de um tempo. O que vão pensar de mim? Meu Deus. Foi a primeira coisa. Depois, será que eu vou conseguir ficar parada? Será que daí 2 dias eu não vou querer voltar? Fazer tudo de novo? Será que eu vou conseguir me dar esse tempo? Nossa, tanto pensamento, tanta coisa vinha na minha cabeça. Aí por último eu pensei assim: será que meu marido vai dar conta? Meu Deus, tem um monte de conta para pagar, tem um monte de boleto. Eu não só estava no automático, como eu me dava várias desculpas para não fazer o que eu tinha que fazer, para não parar, para não respirar, para não ouvir o arrego que meu corpo estava pedindo. Mas, mesmo com tantas dúvidas, eu não quis migrar para o digital, eu não quis trabalhar para ninguém, eu não quis abrir outra clínica, eu não quis nada disso. Eu quis parar. Eu só quis parar. E isso também é maturidade. Quando você se cansa e você respeita o seu corpo, você respeita aquele cansaço. É maturidade você olhar para dentro de si mesmo e saber quando deu o seu limite. E eu fiquei anos me preparando, depois que eu conversei com meu marido, para o dia em que eu ia parar para me cuidar. Não foi algo assim que eu coloquei um prazo. Eu vou fechar meu estabelecimento, não estou dando conta, eu preciso descansar. Não foi assim. Eu fiquei anos ainda ali tentando e tentando, sabe? Mas chegou uma hora que o meu corpo começou a dar sinais. Eu apresentava um cansaço emocional, dores físicas e várias outras coisas assim que eu sentia. Então eu tava já assim bem no limite mesmo, porque mais de 20 anos de carreira, na verdade, verdadeira, eu comecei a trabalhar com beleza, eu tinha 13 anos de idade. E desde os meus 13 anos eu nunca parei de atender, porque antes eu atendia nas casas, eu comecei como manicure, né? Eu até montei um canal para ensinar assim você se cuidar em casa, mas depois eu vou falar para vocês, ainda está em andamento, mas eu comecei com manicure, aí eu comecei a fazer um cabelo aqui, outro acolá, depois eu comecei a fazer uma sobrancelha, uma maquiagem, e aí comecei a fazer cursos para atender essas clientes. Então, boa parte eu trabalhava num trabalho, eu trabalhava numa empresa e outra parte do meu dia eu estava atendendo. E quando eu fazia faculdade, eu trabalhava numa empresa e eu atendia as clientes nas casas delas também. Então, assim, desde os 13 anos eu nunca parei de trabalhar com beleza. Eu sempre estava fazendo alguma coisa aqui, outra colar, até que eu abrisse a minha clínica. Abri uma salinha para começar e depois de um ano eu já tinha uma clínica grande, ali com várias salas, uma grande recepção. Mas no decorrer do tempo, o que acontece? Se você não descansa, você cansa. E foi o que eu fiz comigo mesma. Eu nunca me dei o descanso merecido. E quando o meu corpo começou a apresentar mais sinais assim, de cansaço, de ter dias que eu levantava e falava, nossa, hoje será que eu vou conseguir chegar até o final do expediente? Será que eu vou conseguir trabalhar? Eu e meu marido, nós conversamos e decidimos tirar férias. E aí, eu falei, quer saber? É agora, eu vou parar. Isso aconteceu agora
em outubro de 2025, é bem recente. Nós estamos em janeiro de 2026, dia 1º de janeiro. Então, eu falei para ele, eu acho que agora eu vou parar então. Aí ele falou assim, tudo bem, você já está há anos aí se preparando nesse planejamento todo, pode parar. Aí eu já comecei a avisar as minhas clientes. E aí eu falei, quer saber? Vou para as minhas férias e lá eu decido o que eu vou fazer da minha vida. E conforme nós chegamos, a gente passeou, se divertiu, aí eu falei assim para ele, olha, queria mudar de cidade. Aí ele falou assim, tá bom. E depois de um grande alinhamento, na verdade nós fizemos um alinhamento para que a gente pudesse se mudar. Aí a gente acabou mudando de cidade e isso tem feito total diferença nas nossas vidas. Está sendo uma experiência muito gostosa, muito incrível, muito maravilhosa mesmo. A gente está, assim, apaixonado, sabe, por essa nova fase, porque não é só felicidade, não é só felicidade, é uma leveza. Na verdade, eu sempre fui feliz, tá, gente? Eu sempre amei ter minha clínica, ter meus clientes, aquele vucu-vucu. Eu só não descansei, eu não parei, assim, todos os anos, como as pessoas fazem, tiram férias, eu não parei. E chegou a hora que estafei. E eu sou feliz, mas assim, agora não é só uma felicidade, é também uma realização. É o fato de eu poder me cuidar, e também tem o fato de aceitar ser cuidada, porque mulher é boa nisso, né, gente? Não aceitar ser cuidada. Não todas, mas boa parte das mulheres eu sei que são assim, porque eu convivo com mulheres. Eu atendi muitas belezas, muitas mulheres, e eu sei que a maioria não aceita ser cuidada. Eu nunca me permiti ser cuidada. E também estou muito realizada de me permitir isso. Nossa, é muito bom. Você que nunca experimentou, precisa experimentar, deixar o seu marido ou alguém cuidar de você, porque todo mundo precisa de cuidados. Não são só os outros que precisam ser cuidados por você. Você também precisa ser cuidada. Você sabia disso? Porque eu não sabia. Eu estou aprendendo ainda a ser cuidada. E também tem uma grande questão, sabe? Que tudo mudou muito rápido. Foram mudanças assim drásticas e rápidas, que foi fechar a clínica, atender, avisar cliente e mudar de cidade. E isso não é nada romântico. Isso, na verdade, é solitário, é algo silencioso, mas também tem um grande porém, e muito bom, que nesse silêncio eu estou aprendendo a me ouvir, a me escutar, a saber os meus limites, a saber o que o meu corpo precisa. E eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Esse canal aqui, ele não é sobre sucesso rápido, ele é sobre postura. Eu já tenho alguns seguidores, decidi voltar a postar vídeos, que antes eu postava vídeos de maquiagem, mas eu quero falar com você sobre postura. Eu tive que ter postura, eu tive que me posicionar para poder aprender sobre mim, para poder aprender a me cuidar. E não é só uma postura com o trabalho, é na vida, é no casamento, é com a sua casa, é com seus relacionamentos, enfim, com tudo. Nós precisamos aprender a nos posicionar, a ter uma postura diante daquilo que o nosso corpo está pedindo. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não estou falando para você parar a sua vida, tá? Não é isso, não estou te incentivando a fazer isso, mesmo porque eu fiquei ali anos me planejando, entende? Então não estou falando para você, joga tudo pro alto. É que nem aquela imagem de Facebook, jogando todos os papéis pro alto,
depois você tem que voltar e recolher todos. Então, nada pode ser sem pensar, sem planejar. A nossa vida requer um planejamento. E eu nunca fui uma pessoa que fez as coisas assim, a Deus dará. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Eu sempre parei, pensei, analisei. Lógico que algumas coisas, se você não tiver fazendo na cara e coragem ali, não vai fluir. Mas no meu caso, normalmente eu prefiro pensar e não incentivo ninguém a, a sair fazendo as coisas à torta e à direita, assim, porque depois você vai sofrer consequências. Para que eu não sofresse consequências das coisas, eu me planejei, me alinhei com meu marido. Não foi assim do nada. Foi de repente, mas não foi do nada. E como eu ia dizendo, esse canal aqui, ele é sobre não só a gente aprender a se posicionar, a ter postura, mas também a gente parar de pedir desculpas pelo fato de que a gente existe. Porque se tem uma coisa que a mulher é PhD, é isso. Ai, meu Deus, se culpa porque foi no salão fazer uma unha e não podia gastar o dinheiro. Se culpa porque o marido vai ficar com o filho. E são uns exemplos, tá? Não que sua vida seja assim, a minha. Eu me sentia muito culpada por muitas coisas que eu fazia por mim. Eu sempre preferia estar fazendo as coisas pelos outros, porque além do fato, né, de a gente não aceitar ser cuidada, de a gente muitas vezes não ter essa postura, um posicionamento, também a gente não aprende a desacelerar. E é necessário muitas vezes você desacelerar para você repensar a sua vida e ver quais são os caminhos que você pode seguir. Sempre tem caminhos diferentes para você seguir, ou você pode sempre seguir o mesmo caminho de formas diferentes. E eu não fazia isso, eu sempre vivia no automático, como eu já falei para vocês. E foi muito bom descobrir isso. Foi, nossa, tá sendo a maior maravilha ter feito essa descoberta na vida, porque eu tô me sentindo mais leve. Eu acho que todo mundo merece sentir. Lógico que a vida da gente tem pressões constantes, mas a gente merece também se cuidar e ter uma leveza na vida, pelo menos em algum momento, né? Do dia, da semana. E mulher, se você tem, passa, na verdade, por todas essas coisas e sente que ninguém nunca falou com você de verdade, fica aqui comigo, porque esse canal é para você que quer se posicionar diante da sua vida. A vida é sua. Quem escreve, quem rabisca, quem apaga, quem faz o que quiser da vida é você. Se inscreve aqui no meu canal, porque os próximos vídeos, eles vão ser diretos, reais e sem romantização. Eu só quero que a gente possa se ajudar, que nós possamos ser uma comunidade de mulheres, homens também, que quiserem entender as mulheres, para que a gente possa mesmo contar umas com as outras, para que a gente possa se ajudar aqui nesse canal, que vocês possam adquirir, aprender, na verdade, coisas boas comigo, que vocês possam deixar seus depoimentos, contar sobre vocês, porque eu vou ler tudo e vou responder para vocês também, porque eu tenho muito a aprender sobre esse assunto que eu estou vivendo no momento com você também que está assistindo esse vídeo. E sabe, eu demorei muito tempo para aprender que cansaço não é fracasso. Chega um momento que você começa a perceber que não é sobre dinheiro, que é sobre bem-estar, é sobre saúde emocional, que é sobre energia. E a minha energia já estava baixa. Na verdade, ela estava no limite. Na minha cabeça, no meu pensamento, só existia trabalho. Eu criei uma ilusão de que se eu não tivesse sendo produtiva o tempo todo, eu não servia para mais nada. Que sentido teria? Não, não seria um propósito
de vida se eu não tivesse o tempo todo ocupada, produzindo, fazendo algo, cuidando. E a mulher, independente da idade, tenha ela 20, 30, 40, 50 anos, enfim, ela não precisa provar nada para ninguém. Gente, isso é muito real e isso é muito sério. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Eu falei para vocês que a primeira coisa que eu pensei quando eu falei eu preciso parar, preciso de um tempo, preciso me cuidar, preciso descansar, foi pensar, o que vão pensar de mim? Chega uma hora que você precisa se olhar profundamente, que você precisa pegar todo o conhecimento que você usa para todo mundo e colocar ele para dentro de si mesmo, para se entender, para se compreender, para se cuidar. E se posicionar, muitas vezes, é você dizer: eu não aguento mais, isso não serve mais para mim. Chega, eu preciso respirar, eu preciso descansar, eu preciso me cuidar, eu preciso de cuidados. E talvez você não precise mudar tudo. Talvez você só precise se posicionar. É se posicionar na vida, na sua vida. Como eu disse, é você quem está escrevendo ela. E você precisa olhar para dentro de si. É tomar postura, tomar uma posição e dizer o que eu quero, o que me faz bem, o que me faz mal. Olhe para você, mulher. Pensa nisso. Pensa nesse assunto que nós estamos falando aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, se inscreve aqui no meu canal e envia esse vídeo para uma maravilhosa, para uma poderosa. Um beijo e até a próxima.